As maravilhas e espécies que habitam os mares da Paraíba são tema do documentário Unidades de Mar, produzido pelo Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste e a Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Gabribas Produções. E com imagens cedidas para a TV Correio, o documentário se transformou numa grande reportagem. Vamos ver. 193 países já decidiram conservar 10% do ambiente marinho até 2020. O Brasil, por exemplo, atualmente só tem 1,5% do oceano conservado. E a Paraíba, menos de 0,5% da costa é considerada área de conservação ambiental. Isso quer dizer que boa parte das espécies que ali vivem estão vulneráveis e ainda são pouco conhecidas. Para mapear e tentar mudar este cenário, especialistas têm mergulhado profundo em busca de respostas que ajudem a criar uma cartografia das comunidades marinhas da Paraíba. Imagina que você quer conservar um território e que você precisa, obviamente, estabelecer prioridades. Para estabelecer prioridades de conservação de ecossistemas recifais, você precisa primeiro mapeá-los. Você precisa saber onde eles estão. Em segundo lugar, você precisa saber também o que os caracteriza, quais são os organismos, quais são as formas de vida que os compõem. Então, o nosso projeto ele respondeu basicamente essa pergunta: onde estão os recifes naturais, principalmente da Paraíba, e qual a vida marinha associada a eles? Entender para preservar, mapear para explorar. Esses marujos da Universidade Federal da Paraíba e do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, com a ajuda da base de mergulho Mar Aberto, vivem literalmente mergulhados na busca para compreender a biodiversidade das águas paraibanas. O que os professores, alunos de doutorado, mestrado e graduação da UFPB buscam e pesquisam estão a mais de 30 metros, até 90 metros de profundidade. Uma diversidade biológica impressionante e insubstituível, maior do que possamos imaginar. Lá embaixo, diversas espécies ameaçadas, macroalgas, esponjas, corais, peixes, tartarugas e mamíferos marinhos. Considerando tanto os recifes que estavam abaixo dos 30 metros de profundidade quanto aqueles mais rasos, nós identificamos uma biodiversidade estonteante. Há uma diversidade incrível de esponjas, de macroalgas, incluindo outros invertebrados marinhos, como moluscos e crustáceos. Várias formações recifais e até naufrágios que resguardam um patrimônio histórico e cultural de interesse mundial, como é o caso do naufrágio conhecido por Queimado. Além dos náufragos, os pesquisadores mapearam dezenas de ecossistemas marinhos, alguns ainda pouco catalogados no estado. Nosso maior foco, sem dúvida alguma, foram os peixes e os corais, já que os corais são organismos capazes de formar recifes. Então, nós utilizamos toda a estrutura da universidade, tanto humana quanto física, e vinculamos alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado no projeto, desenvolvendo subprojetos. Para mapear as informações recifais do estado, o grupo percorreu 1.800 quilômetros da costa paraibana, utilizando o ecobatímetro, uma espécie de lupa que, através de ondas sonoras, mapeia os organismos que estão abaixo da embarcação. Ele salva as informações a cada segundo, junto com as coordenadas geográficas, o que permite um mapeamento preciso do perímetro percorrido. Câmeras subaquáticas também foram utilizadas para fazer os registros. Um dos principais resultados encontrados pelos estudiosos foram as variadas formações recifais. Os recifes de corais têm importância em diversos fatores, como, por exemplo, proteção costeira, onde ele diminui a potência das ondas na arrebentação na costa. Ele tem importância na pesca, ele tem importância no turismo, ele tem importância em diversas coisas que geram renda. O que o professor Braulio Santos e sua equipe de pesquisadores têm tentado atender é a meta estabelecida pela ONU,
que até 2020 visa a proteção de até 10% das áreas marinhas e costeiras dos países. Um feixe de luz sobre o infinito e pouco conhecido do universo oceânico do Estado. Um instrumento que, para além de conhecer, acima de tudo, sirva para proteger, conservar as espécies que habitam os mares da Paraíba. Nós também documentamos uma fauna marinha de grande porte aqui na Paraíba, também surpreendente. Então, por exemplo, das 5 espécies de tartarugas marinhas com ocorrência no Brasil, todas utilizam aqui a nossa costa, e a tartaruga de pente, uma das mais ameaçadas, desova na nossa costa, numa pequena faixa da nossa costa. Então ela está registrada pelo projeto. Também documentamos diversos mamíferos marinhos, como peixe-boi, baleia jubarte, golfinhos. Portanto, o projeto ele reúne informações desde macroalgas e invertebrados marinhos até a fauna de grande porte, ameaçada ou criticamente ameaçada. Para transformar esse projeto em conservação na prática, é preciso que haja, desde a base científica, não existe uma política pública eficiente ou eficaz, efetiva, se não houver um fundamento técnico-científico forte. Isso é algo muito importante, isso precisa ser fomentado, porque desonera o Estado da função de gerar um conhecimento com base técnico-científica, porque essa é muito cara. Também precisa da vontade política, porque a universidade não cria áreas protegidas. Quem cria área protegida é o Estado brasileiro. A nossa proposta, que atende à meta de proteger 10% do mar paraibano, que é extremamente fácil de ser colocada em prática. Essa inclui os 3 naufrágios, então, portanto, o patrimônio histórico-cultural estaria resguardado, nessa área protegida, recifes mesofóticos, os mais profundos. Nós temos um paleocanal contemplado, tudo isso em uma unidade de conservação que atende aos 10% que a ONU exige. Portanto, do nosso ponto de vista, a bola está na marca do pênalti. Basta o governo da Paraíba chutar, fazer o gol e correr para a galera. Depois do intervalo, o Correio Cidade segue desvendando as maravilhas e espécies que habitam o nosso mar. Você vai conhecer importantes projetos de pesquisa para a preservação de ecossistemas marinhos e o incentivo à criação de unidades de conservação na nossa costa paraibana. A gente volta já.